Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. O Conselho do Ministério Público, estabelecido por Renan Calheiros, a última lista de conselheiros realizado pelo vigente Conselho Geral dos Ministérios Públicos, de propriedade de Renan Calheiros, está advertido. Todos vocês são alvos. Alvos. Se vocês procederem conjuntamente com a Alcolumbre, quiserem estabelecer um ato de proteção, será o arresto, será o acautelamento, a prisão e a queima de arquivo mais imediata que vocês podem imaginar. Por quê? Porque está com vocês, e vocês sabem disso. A bronca é entre vocês, e vocês vão se destruir. Entenderam? Então é melhor proceder diretamente, desfazer tudo o mal feito. É a única forma de sobrevivência. De outra forma, não vão prevalecer. Não há forma. Estamos em guerra atômica. Tem contingente chinês. Desde 2022, 1 milhão de chineses todos os dias entrando no Brasil. Estamos em 2026, 1 milhão de chineses por mês. Estamos em 26, começou em 22. Todos eles estão com armas até os dentes, com logística, com todos os carros de guerra que já chegaram no porto e estão sendo distribuídos para o mapeamento, para a tecnologia chinesa se estabelecer no monitoramento de toda a população onde eles vão operar. Entenderam? Estou sendo claro? A invasão chinesa começou. E dia 24 vem a tomada da dívida do Brasil. Quem vai pagar a dívida do Brasil? Quem vai ser? Vai ser a China, a administração da China. Eles vão alegar que eles fizeram um tratado para o pagamento da dívida do Brasil. E não tem mais real circulando. Não tem mais Banco Central. É autônomo. Trabalha para quem paga. Entenderam? Vocês entregaram o Brasil, mas isto não prospera, porque nós estamos em guerra atômica nuclear contra a China. Se você é espião chinês, mercenário chinês, foda-se! Morre, filha da puta! Espião chinês, brasileiro filho da puta, traidor à pátria! Você, general, brigadeiro, comodoro, e a puta que te pariu! Partidos políticos, e a puta que te pariu! Entendeu? Tô sendo claro? Hein? Quem tá falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. E já estamos procedendo. Entendeu? Já estamos matando adoidado na fronteira. Não tem pra ninguém. Entendeu, seus filha da puta? O alvo é o Moacir, é o Alcolumbre, é o Hugo Mota.
Entenderam? Fui claro? Meu Pix de sobrevivência é meu telefone 2199-742-0789. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar a internet. E você, da Claro, que enganou todo mundo, alegando essa caixinha nova, que era mais barata, mas em realidade era um golpe. Tá fudida, Claro! Ouviu? Ouviu o que eu falei? Anatel? Entendeu? Ótimo. Viraliza esta merda. Bom, é hoje, dia 11 de junho de 2026, horário 16 horas 03 minutos. O Brasil, ele é queima de arquivo. O Brasil é queima de arquivo em toda a área parlamentar. O capital e todo o aparelho continua sendo a capital do Brasil em Belém. A capital da China é Brasília. O operador logístico de espionagem e medidas acauteladoras de logística se encontram no Blue Tree Hotel. Blue Tree Hotel, ele é o conglomerado logístico para a invasão já do território de Brasília. Dia 24 de junho, estabelece o empréstimo de acautelamento administrativo pago com yuan. O real deixa de circular, ele é capturado, todas as reservas são capturadas no Brasil e lá fora, estabelecendo o pagador, o yuan, capital do Brasil, Brasília, China. Ele é o interventor, o comitê chinês, máfia do fentanil, da Rota da Seda, representante da Assembleia do Povo, Xi Jinping. Ele é nomenclatura. Ele sai da China, se estabelece no Brasil e lá fica outro representante da Assembleia do Povo e o Xi Jinping fica no Blue Tree com o acautelamento administrativo e circula moeda processada na China, no Brasil. Então o real desaparece. Antes que isto ocorra, o óbito, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele está extraído. E isto impede todo o procedimento de formação de administração no Brasil. Alckmin é o preposto da teocracia do Irã. Tudo isto já com vastas provas. E a queima de arquivo começou. Vai pelo Nordeste, porque todos os que se postularam estão todos compromissados, ou seja, todo o capital de outorga dado pelo Banco Master, eles requerem esse capital. Você que recebeu dinheiro do Banco Master, pensando que poderia gastá-lo? Não. Ele é distribuição administrativa e todo o capital ele é arrecadado para o Comitê Chinês Máfia Fentanil Rota da Seda do Xi Jinping, presidente interino do Brasil, com sede no Blue Tree da China. Belém continua sendo capital do Brasil. Entenderam? Estou sendo claro? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Tchapano. Estamos em guerra atômica nuclear e estamos procedendo contra tropas chinesas, todas no Brasil. Todo o monitoramento é feito por automóveis
chineses da Huawei. Eles vão fazer mapeamento em todos os 27 estados de toda a área logística. Eles vão transmitir via satélite todo o posicionamento, todo o procedimento de conglomerado de brasileiros. Então, você favelado, você da favela, de 20.300 favelas, você é alvo. Muito bom dia, hoje somos dia 11 de junho de 2026, horário 5 horas da manhã, 32 minutos. O governo brasileiro, ele todo vai dia 14 de junho para a China. Eles vão pegar toda a dívida brasileira, que são as reservas que se encontram acauteladas nos Estados Unidos da América, e serão substituídas pelo Yuan, moeda Yuan. O Yuan é uma moeda que não pode ser amassada, não pode ser incendiada, não pode ser rasgada, porque ela tem pena capital. Ou seja, quem rasga dinheiro chinês morre. E aqui no Brasil vai acontecer isso também. Então, ela vai circular em substituição da moeda do Brasil. Não tem mais moeda brasileira, porque o Brasil faliu. Então, o que você vai pagar supermercado, contas, tudo vai ser com Yuan, moeda chinesa, porque eles são os que vão pagar a dívida do Brasil, que não vão pagar. Eles têm que pagar com dólares, e eles não têm dólares. Então, o que eles vão fazer? Eles vão adquirir todo um posicionamento de estados. Eles vão comprar os estados. 27 províncias do Brasil serão adquiridas pela China para pagar as parcelas ao americano. Como o americano fez no passado, comprou essas terras de quem eram os proprietários, pagou e obteve essas terras. Da mesma forma, vai fazer com o Brasil. E o Brasil está indo agora, dia 14 de junho, pegar todo o dinheiro Yuan e substituir pelo real. Não tem mais real. Acabou, não existe mais. E o Brasil perdeu a sua autonomia. Brasília é capital da China e Belém é a capital do Brasil. Mas tudo isso também acabou, porque tudo vai ser substituído pelo Yuan. Ou seja, o Brasil deixa de ser Brasil, você passa a ser um escravo e você, brasileiro, não existe mais. Entendeu? Você vai ser morto, envenenado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional. Então, brasileiro, quem está falando é o juiz corregedor internacional interventor do Tribunal Penal Internacional. Pegue em armas. Pegue sua metralhadora, seu fuzil e comece a matar os terroristas, narcotraficantes brasileiros e chineses, que eles já estão com o exército no Brasil. Desde 2022, eles cada mês traziam mil soldados chineses. Então, desde 2022 até 2026, você faz a conta e você tem o contingente chinês do exército localizado no Brasil chinês. Então, se prepara que nós vamos combater o chinês aqui dentro do Brasil. É uma guerra mundial. O chinês vai tomar o Brasil e vai estabelecer ele proprietário da terra do Brasil, como fez lá fora, como faz aqui, como fez na África, como faz em todo lugar que ele entra. Ele toma, ele é dono. Então, você se vendeu a esse espia, sabotador,
terrorista que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho de uma puta. Meu Pix é meu e-mail, 2199-7420789. Nos ajudem, temos que pagar a internet. Se proteja, estamos em guerra atômica nuclear. Bom dia, boa madrugada. Já estamos procedendo à extração de todos esses terroristas. Meus amigos, a notícia que acaba de ser confirmada é muito grave. Uma morte acaba de ser anunciada depois de encontrar o corpo lá em Brasília. A operação acaba de prender pessoas envolvidas com PCC, Comando Vermelho, grupos terroristas, e também a prisão de um ex-presidente acaba de acontecer. Todas essas notícias e mais alguns detalhes do dia de hoje você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Antes de continuar, comente de qual cidade você está nos assistindo nesse exato momento. E também deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essas informações nas suas redes sociais. Sem perder tempo, vamos então com as notícias principais do dia. Vitória, uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu na manhã de hoje um chefe de investigação da Polícia Civil e um ex-policial civil e também um estagiário do próprio MP suspeitos de serem infiltrados do PCC. Segundo investigações, eles estariam envolvidos em um plano para matar um promotor do Grupo de Atuações Especiais de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, que é um grupo do Ministério Público, e um esquema de extorsão de dinheiro de investigados. Além de 3 mandados de prisão temporária, há 10 de busca e apreensão nas cidades de Campinas e Cardoso, no interior de São Paulo, incluindo contra um policial penal. Por envolverem suspeitos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal, além do primeiro BAEP, participaram da operação as corregedorias da Polícia Civil e também da Polícia Penal, além da Comissão de Prerrogativas da OAB, especificamente para as buscas em escritórios de advocacia. O chefe de investigadores preso atuava na Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, a DISE de Campinas, na época de 2 operações para apurar os planos de atentado contra um promotor e também um esquema de lavagem de dinheiro ligado a 2 traficantes. O ex-estagiário, que hoje é advogado, trabalha em uma promotoria criminal do Ministério Público de Campinas e o ex-policial civil preso o teria ajudado. A Operação Infiltrados é um desdobramento de 2 operações deflagradas no ano passado. A Operação Pronta Resposta, que foi deflagrada em agosto e apontou a atuação de organização criminosa ligada ao PCC, que, entre outros crimes, inclusive, estaria planejando um atentado contra a vida do promotor de justiça do GAECO, Maurício Veira Filho. E também a Operação Off-White, deflagrada em 30 de outubro. Nós falamos aqui sobre essa operação. Foi realizada para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a 2 dos traficantes mais procurados do Brasil. Entre eles, um dos principais chefes em liberdade do PCC, o Sérgio Luiz de Freitas, que nós falamos aqui à época, ele tem um apelido curioso, conhecido como Mijão. Em nota, o Ministério Público afirmou que todos os fatos estão sob apuração do GAECO e com apoio das polícias militar e civil, para demonstrar que as instituições estão trabalhando em conjunto para a depuração de seus quadros, garantindo que a sociedade sempre tenha à disposição um serviço público eficiente, contínuo e transparente. Obrigado, Barros. Já tem Biaquices, viu, Edson? Quem vai estar conosco, Edson, também, que eu te falei hoje pela manhã, é a Luísa. Luísa, filha do Clezão, vai estar conosco ainda hoje no programa. Quando a gente fala de primeiro comando da capital, quando a gente fala do PCC, a gente fala de uma estrutura diferente do Comando Vermelho. A gente aprendeu isso, a gente já discutiu isso, a gente já falou disso aqui por diversas vezes. Características absolutamente distintas entre os 2 grupos. Por quê? Quando a gente fala de Comando Vermelho, a gente fala de uma questão territorial, né? A gente já falou disso quantas vezes, né? Mas é importante fazer essa distinção mais uma vez. Por isso que o Rio vive a guerra entre as facções, tal. Quem comanda o morro tal, quem comanda a comunidade tal. O Rio de Janeiro é um pouco diferente. Falamos ontem aqui sobre aquele empreendimento do Minha Casa Minha Vida na Pavuna, que o Comando Vermelho entrou e está cobrando 300 pau de cada um, morador, tem 1.000 e não sei quantos apartamentos. Faça conta, num empreendimento do Minha Casa Minha Vida, os caras fazem por mês 300 mil reais de receita. Gente pobre. Ô, pinga o microfone do Cláudio aqui, por gentileza. E fazem isso tá de ok. gente pobre, agindo de maneira a impor medo, provocar terror Claro. como grupo terrorista. Mas isso é uma característica do Comando Vermelho. Quando a gente fala do PCC, a gente está falando de algo um pouco diferente. E aí entra nessa notícia do Barros. Você pode estar hoje, amigo, numa reunião com distintos, pessoas ali que não fazem parte do teu círculo de convívio, de amizade, enfim, uma reunião profissional,
ou uma reunião de uma confraternização, e ali ter membros da facção, e você nem imaginar. Porque, por exemplo, nesse caso, o Barros está me falando, membros da Polícia Civil. A pessoa estava ali na DISE, a divisão especializada em entorpecentes da Polícia Civil de São Paulo. Aí você vai falar, pô, eu tô aqui com um amigo meu que é da DISE. O cara não é da DISE. Ele está na DISE. Ele é da facção. Ah, mas aquele cara ali, ele está no Ministério Público. Não. Ele está ali, mas ele atende os interesses da facção. Na magistratura, a mesma coisa. Onde você quer? Né? Em que nível da sociedade você quer? Na Assembleia Legislativa do seu estado, na Câmara Municipal, na Prefeitura? Onde você quer? Nos meios de comunicação? Meios de comunicação. Você não tem, hoje não dá para saber, não conseguimos aqui, não temos habilidade para isso, para identificar. Exceto que alguns perdem a mão, Cláudio. Né? O cara começa a aparecer de Porsche, aí o cara, uma Mercedes estranha no estacionamento de um cara que ganha ali, a gente sabe o quanto por mês, mas a gente, opa, que é aquilo ali? Carro de 400 pau? O cara ganha 30 mil, 15 mil por mês, 20 mil por mês. Como é que tem um carro de 400 mil reais? Né? Nesse Brasilzão de meu Deus. Mas é importante a gente entender que essa estrutura da facção, ela contaminou todas essas estruturas, Cláudio. E isso aconteceu por uma omissão das próprias estruturas, numa estrutura interna chamada corregedoria. Você vê nos filmes americanos, como ocorre também em vários países europeus e vários países até asiáticos. Existe dentro dos órgãos públicos um outro órgão chamado corregedoria. E essa corregedoria, uma das coisas que eles têm que fazer é investigar a vida particular do servidor público, para saber se o servidor público tem uma renda ou um padrão de vida compatível com a renda dele. Então eu tenho colegas que fizeram faculdade de Direito comigo há 30 anos atrás, se dedicaram muito a prestar concurso, virar promotor público, procurador público, juiz federal, juiz estadual, juiz do trabalho. O discurso deles, que são os honestos, é o seguinte: Claudião, a gente quando estuda muito para um concurso e passa, a gente fecha a porta da pobreza. Se a gente tiver o mínimo de bom senso, nós nunca seremos pobres, vamos ganhar bem. Mas a gente também fecha a porta da riqueza. Porque uma pessoa na advocacia pode ter uma renda de 500 mil, de 1 milhão. São poucos, mas podem. 129 milhões. 120 milhões, mas ele tem que ter um marido muito importante. Mas ela tem. Ela tem, né? Ela tem. Porque se eu tivesse uma esposa tão importante e fizesse isso, iam chamar eu de corrupta, minha esposa de corrupta. Iam dizer que eu estou vendendo, usar minha esposa para vender. Mas no caso deles são intocáveis, né? Então, essa corregedoria tem que fazer o filtro da vida dos servidores públicos em cargos politicamente expostos e cargos de muita importância. É aí que as estruturas do Estado brasileiro falham. Eles plantam nas corregedorias, muitas vezes, pessoas que também têm rabo preso e que não vão brigar com as pessoas da própria estrutura. Em filmes americanos, eles odeiam essas pessoas desse setor de corregedoria, porque elas não se relacionam com as outras, elas chegam ao seguinte: o Pitoli ganha 15 mil num cargo muito bom no Estado. Mas como é que ele está com um carro de 300 mil morando num bairro onde o PTU da casa dele é 12 mil por ano? Não bate, não fecha a conta. Então isso é uma falha que a cleptocracia, esse governo de corruptos, tem pavor de eleger que nem Flávio Bolsonaro, eleger gente que nem o Bolsonaro, porque eles vão botar o dedo nessa ferida, que é o que nós, povo, queremos e os bandidos não querem. Mas precisa de muita gente com coragem, né? Vai lá, conta aí, Barros. Pitoli, uma publicação feita pelo Jornal da Cidade Online diz que o Alberto Luiz Freitas Monção foi preso preventivamente nesta semana em Timon, no Maranhão, suspeito de abusar sexualmente de crianças em uma creche municipal. Formado em História, ele já presidiu o Diretório Municipal do PSOL, né, do Partido Socialismo e Liberdade, em Teresina, e disputou a eleição para deputado federal em 2006 pela Legenda. Em publicações antigas e textos apresentados por ele, né, ele se mostra um historiador, um militante de movimentos sociais e ativista LGBT. Nas redes sociais também costumava fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus familiares e manifestava posições alinhadas à esquerda política. De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, o suspeito foi preso após investigações apontarem abusos contra crianças de 2 e 3 anos dentro de uma creche em Timon. Segundo a apuração policial, ele retirava crianças das salas e as levava para um depósito sem monitoramento. A investigação começou após familiares denunciarem que uma
das crianças apresentava sinal de possível violência. Imagens de câmeras de segurança na unidade escolar passaram a ser analisadas pela polícia. Até o momento, 3 vítimas já foram identificadas, mas a polícia acredita que o número pode ser ainda maior. O acusado nega essas acusações e a Polícia Civil continua investigando o caso. Ô Barros, surdo e mudo as crianças? Tem essa informação? A informação que tem aqui é que são crianças autistas, né? Mas são crianças que deveriam estar recebendo cuidados, né? E não ter acesso a um cidadão como esse. E ele ia para um galpão que não tinha monitoramento Isso. de câmeras. Então, ele era tudo planejadinho, Claudio. Eu diria isso. Primeiro, elas estavam em um sistema de atendimento de assistencial, tanto que tinha câmeras. Ele, que é o bandido, Sim. que saía Acho para que é isso. locais planejado, Planejadinho. doloso, intencional, e as câmeras, ele exerce o direito de negar a acusação, compete ao advogado de tentar achar algum caminho, mas a verdade está posta. Se 3 crianças já apresentam... Pois não, Barros? Só uma informação aqui, são crianças autistas não verbais, não são crianças mudas, mas são as crianças autistas e que não têm ali um comportamento de conversar com os colegas, não tem um autismo de um nível já inclusive elevado, né? Que deveria passar por cuidados, né? Não... O TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele tem níveis, né? Isso. Crianças que apresentam o não verbal, eu não sei classificar, não é a minha área, mas O cidadão, ele é eu tão tenho que tomar consciente cuidado, eu viro do um que animal nessa hora. ele é tão consciente do que ele faz, que ele escolheu um perfil de vítima Que não ia verbalizar. que não verbaliza, Que eu posso entender o seguinte... e que é autista. O que o Wellington está me dizendo é que uma das crianças chega em casa e um familiar nota Identifica. sinais de agressão. Quem de ama, agressão. cuida, né? Sim, Olha, mas perceba a crueldade desse cidadão, né? Ele planeja, segundo a notícia, ele planeja, tira as crianças do raio de ação das câmeras de segurança, leva para um galpão não monitorado. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo do ponto de vista de guardar a privacidade do ato. Né, Claudio? evitar provas. Evitar provas, claro. E aí ele também escolhia crianças que não verbalizavam o que sofriam na mão desse demônio aí. E um ser humano que tem formação em ciências humanas, né, história, tem atuação política, tem defesas de temas, de pautas, combate o fascismo, o bandido, o criminoso, e ele não é obrigatoriamente uma regra para você falar, todos são assim. Óbvio que não. Mas é muito importante que protejam muito esse cidadão, porque pessoas que nem eu e milhões de brasileiros, sobe o sangue, ferve o sangue. Eu sempre pedi para Deus não permitir isso acontecer na minha família, porque não havia limites. Que a justiça consiga proteger. Já jogaram ele em algum lugar lá no sistema prisional no Piauí? Isso aí a turma também resolve rápido. Viu? Resolve. Resolve rápido, né? Amanhã ele acorda igual sicário. E a turma que resolve rápido é a turma que é protegida por esse cidadão, alegando que essa turma é vítima da sociedade e que não pode nem baixar a maioridade penal porque o adolescente é vítima também. Mas você vai vendo que um percentual de pessoas que defende o direito dos manos é o que a gente sempre teme. É cúmplice, sim. É cúmplice de uma sociedade desestruturada, desorganizada, para poder ter vantagens fáceis. Gente, aquele que aponta o dedo, alguém soltou um pum, lembra lá aquela frase? Então, tá com a mão amarela. Infelizmente tem um percentual que faz isso. Mas é importante dar notícia, é importantíssimo dar notícia, porque nossas crianças têm que ser protegidas e compete a sociedade inteira da proteção integral a ela contra qualquer tipo de criminoso como esse, independente de qualquer cor política desse cara, ou qualquer cor religiosa, qualquer outra coisa. Esse é um Deus crime no coração, abominável. ele não tem. Esse é um crime abominável. Não, é que eu acompanhei processo, inclusive aqui na nossa cidade, de gente ligada à religião, e não é nem Era um católica. disfarce. Que era um disfarce para o cara fazer essas claro, abominações. Então, claro. quando foi levado à justiça, fugiu da cidade, tomou os Sim. processos. Mas a gente tem que proteger integralmente isso daí. Nossa, é uma abominação. É isso aí. Cláudio, obrigado por passar seu tempo aqui conosco, viu, Cláudio? Uma satisfação estar de volta e lá de fora acompanhando a Ouro Verde falando. E, é uma bênção a gente sentir alguma esperança. E só uma frase eu te falo. Eu estive numa cidade na Suécia de 350 mil habitantes. Tamanho de Bauru. Ok.
Eu vi a estação de transporte público, de trem, de metrô. Eu vi a estrutura de posto de saúde, educação de bairro. Andava. Ali eu via claramente o que é roubado do Brasil. Porque nós temos mais dinheiro do que eles na Suécia. Só que aqui o posto de saúde de qualidade, a escola de qualidade, o sistema de transporte público de qualidade, aqui ele é roubado. Ele não é implantado, ele é roubado antes de existir. Por isso que a gente assiste em todas essas cidades brasileiras, esses políticos que entram humildemente pedindo voto e ao longo de um mandato, 2 mandatos no legislativo e no executivo, vão tudo enriquecendo, melhorando o padrão, mudando de carro, porque é um país de bandidos esse país, que rouba do povo. E nós, povo, temos que parar de ser tão educados e acreditar nesses vagabundos que dizem não é educado, é desinformado. É o cara que não está nem aí. Tem que sentir ódio deles. Cláudio, eu conversava hoje pela manhã com um irmão querido sobre você ter a possibilidade de lutar para mudar. Você ter a possibilidade de lutar para mudar algo e decidir não lutar. É o pior crime, né? É o pior, claro. É o pior. Você tem a possibilidade, porque veja, tem gente que não pode, tem gente que não tem condição, tem gente, enfim, mas a pessoa ter a possibilidade de lutar para mudar e decidir não lutar, o nome disso é covardia, Cláudio. E pode ser qualquer coisa, mas para mim a palavra que define é covardia. E nós estamos diante de uma situação que é lutar para mudar. Você pode? De que jeito? Cláudio, nós viemos de uma cidade, Bauru, para quem não sabe. Bauru nasce em 1896, a sua dimensão político-administrativa se dá em 1896. Só que no início do século XX passa por uma transformação a cidade com a chegada da estrada de ferro a noroeste do Brasil. Passa por uma transformação radical no dia a dia dessa cidade. Nós vimos e assistimos calados, passivamente, o governo Fernando Henrique Cardoso destruir as ferrovias no Brasil. Cláudio, nossos ancestrais... Meu avô era carpinteiro da noroeste do Brasil. A maioria das pessoas da cidade, alguém tem relação direta com a história da estrada de ferro. A gente sabe o que esses caras viveram. Trabalharam Muitos nem imaginam o que esses caras viveram. Quantos morreram, né, na implantação, e vem o Fernando Henrique, o mais comunista do Brasil, e acaba com a estrada de ferro, cara. Você sabe o que significa isso? E a gente assistiu. Veja, Cláudio, outro dia tinha uma postagem no TikTok, me chamou a atenção, até compartilhei com a família. Eu sei que aparentemente é clichê, entendo, mas é um ponto bastante interessante, que um mestre, um sensei japonês, dizendo o seguinte: é muito triste você não saber quando um momento é o último momento. É muito triste você não saber quando aquele foi o último almoço em família, com a tua família completa. Exato. É muito triste você não saber quando foi a última vez que juntou aquela turma para jogar futebol na rua, andar de bicicleta. Essas coisas foram ficando para trás. Exato. Agora, tem situações que nós podemos lutar para melhorar, lutar para reverter. Porque se eu chegar e falar assim, ó, para mim tá bom assim, quem sou eu, cara? Eu viro um verme, eu viro um parasita de uma sociedade que tá precisando da gente. Então, quando a gente ouve essa audiência espalhada pelo Brasil, com a consciência de que nós temos que lutar a partir da informação, que o poder está na informação, lutar pelo Brasil, cara, é fundamental. Isso movimenta, isso tem que te tirar do centro do conforto ali, do sofazão. Como eu falo, no sofá nada vai mudar. Né? A gente precisa se reorganizar. Quando você olha para uma estação de trem ou de transporte coletivo na Suécia e olha para a tua cidade e vê o lixo que está Bauru, graças a uma péssima administração pública que nós temos aqui, e isso não é só dessa administração agora, sucessivas administrações que destruíram a minha cidade. Que tiveram dinheiro na mão para fazer e roubaram. Ô Cláudio, eu preciso avançar, que tem entrevistado agora, mas o Wellington vai trazer uma informação, está guardada ali, porque é uma matéria que ela é aquela fria, que a gente pode trazer a qualquer momento, e eu já pedi para o Wellington trazer. Estadão da semana passada. 40 rios no Brasil ou no estado de São Paulo, Barroso? Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. 40 rios vão acabar, vão secar. Qual que é o primeiro? Batalha, bicho. Batalha. Que é o rio que abastece 40% da população. Aí o presidente do IBAMA, hoje já descompatibilizado para disputar a eleição, o presidente do IBAMA, Rodrigo Desgostinho, foi presidente de um projeto de uma ONG aqui em Bauru para cuidar do Batalha. E o filho da mãe não fez nada pelo Rio Batalha. Destruiu.
destrói o Tietê com o esgoto. Esse é o Rodrigo Agostinho que vai pedir o voto, hein? Ele vai pedir o seu voto. Para você que vai ficar sem água agora, embora tenha previsão de chuva para junho, coisa que eu já não vejo há décadas em Bauru, chover em junho, tem agora acho que chuva quarta, quinta e sexta aí pela frente, previsão é essa. Nem sabia disso, chover em junho, né? Para nós é novidade aqui. Mas enfim, a realidade é essa, o rio está morrendo. E os ambientaloides, os eco-xiitas, como disse bem o Safe, não lutaram por Bauru. Então, veja, isso é um problema da minha cidade. Mas e da tua? Qual é? A gente está lutando? Como é que a gente está fazendo? Só não dá para ficar quieto mais, Claudio. Pingou. E tem que falar, tem que reclamar e tem que lembrar que na hora de votar não cai no discurso dos mentirosos. Pega a história de vida da pessoa, porque dá para você pesquisar na internet hoje. Eu queria parabenizá-la pela ação de ter cortado o orçamento do Exército. Esses militares precisam aprender, tem que cortar mesmo o orçamento deles. Porque eles prenderam senhorinhas, eles prenderam velhinhas inocentes, e tem que tirar dinheiro deles mesmo. Deixa eu ver aqui, Jandira Fegali. Deputada Jandira Fegali. Vamos tentar o da Jandira Fegali. Eu vou tentar, cara. Eu vou tentar. Essa galera tem que ser desmascarada ao vivaço aqui. Ó, 61, aqui, não sei se... É público, né? Gabinete, telefone do gabinete aqui, ó. 3215. Vamos ver. Eu sou fã desde que ela começou a carreira de cartunista. Eu quero falar das eleições da América Latina. Não, mas é muito conveniente, né, Alan? Você, um presidente, um governo Lula, que não quer classificar PCC e Comando Vermelho. Gabinete da deputada Jandira Fegali, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Com quem eu falo, desculpa? Alan? Isso, tudo bom, Alan? Pois não? Tudo bem? Tudo bom. A deputada Jandira está nos Estados Unidos também, nessa comissão para desmascarar os golpistas? Não, está no Rio. Ela está no Rio. Porque eu queria parabenizá-la pela ação de ter cortado o orçamento do Exército. Beleza. O PT, foi muito bom isso aí. Eu sou José. Isso é muito bom. Esses militares precisam aprender, não é? Oi? Esses militares precisam aprender. Alan? Oi, pois não? Tô ouvindo. Esses militares precisam aprender. Tem que cortar mesmo o orçamento deles. Xará? Oi. Opa, tudo bom? Alô? Porque eles prenderam senhorinhas, eles prenderam velhinhas inocentes, então tem que tirar dinheiro deles mesmo. Eu queria falar isso com a Jandira, nos Estados Unidos, mas ela não tá viajando, né? Não, ela teve e já voltou já. Já voltou, né? Esteve já. Tá bom, então. Fala pra ela aí que o pessoal do Conversa Timeline tava querendo parabenizá-la por isso, ao vivo. Sim. Tá bom? Recado. Valeu. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Nem falando xará, o maluco se ligou. Olha, no gabinete da Jandira tinha gente trabalhando. Que bom. Mas no da Benedita não tinha não, Vera. Como eu estava falando, é bastante conveniente, né? Que um governo do presidente Lula que não quer classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, enquanto no Brasil 25% do território nacional tem influência, está sob o jugo dessas facções do povo brasileiro. A gente sabe que a classificação como terrorista só auxilia no combate a eles, a asfixia financeira. Não, por quê? Questão de soberania e o mercado financeiro. Ou seja, as empresas bancárias e financeiras, com essa classificação, começaram só agora a tentar verificar os laços de alguns dos seus clientes com organizações de narcotraficantes. Por que só agora? Ou seja, não é benéfica essa medida? E aí me vem um corte do orçamento das Forças Armadas em 4,5 bilhão, sendo que 1,5 bilhão para o Exército Brasileiro, que é o responsável pela defesa nacional de fronteira, onde principalmente apreende, em 2026, apreendeu não sei quantas toneladas de drogas. Então é acabar com esse combate nas fronteiras, muito conveniente, né? Muito conveniente. Eu queria levantar um debate aqui, Roveran, Ramagem, porque é o seguinte, o pessoal tá caindo na risada aqui, a galera tá rindo pra cacete aqui, tá dizendo que é pegadinha da Moção. Tu conhece pegadinha da Moção? Esperando pra tocar a buzininha aqui, ó. Eu vou, qualquer hora eu vou... Qualquer hora eu vou ligar no Rachadinho do Janones aqui. O pessoal tá pedindo pra gente ligar pro Rachadinho do Janones. Daqui a pouquinho, se o programa chegar
a 15 mil telas simultâneas só no YouTube, eu ligo pro gabinete do Janones. A gente está com 10K, né? Então falta só mais 5 aí. Convido seus amigos e a gente liga pro Rachadinha do Janones. Mas agora, vamos elevar um pouquinho aqui, sair um pouquinho da zoeira. Eu quero entender o seguinte, vamos lá. Eu vou jogar a bola pro Ramage e pro Roveran, conversa online, um bate-papo mesmo. O que acontece? Atualmente, nós temos o Abelardo perto de vencer na Colômbia, certo? A gente tem agora a Keiko Fujimori perto de vencer no Peru. A América Latina nunca esteve, a América do Sul nunca esteve dessa maneira que está se configurando nesse exato momento. Porque até quando o Bolsonaro ganhou em 2018, você tinha não era um esquerdista, mas você tinha ali um centrãozinho na Argentina. Não dá nem para comparar com o Milei. Nem dá para comparar com o Milei. No Chile, você teve um centrãozinho ali, um cara meio sistema. Não era tudo centro-esquerda. Que depois... Não, você teve a Bachelet. Você teve Fernandes na Argentina. Isso, o Fernandes. Mas aí você teve a Bachelet, depois você teve o Fernandes e depois... do Foro de São Paulo. Isso. E depois teve o anterior, que era esquerdistaço mesmo. Mas a configuração que a gente está vendo nesse exato momento é a seguinte: Chile endireitou-se. Argentina... Com Castro. Isso. A Argentina endireitou-se. O Milei. Paraguai... Está arrebentando nas contas públicas lá no Paraguai se endireitou. Com Penha. Paraguai também dando exemplo econômico. Bolívia se endireitou. Com Paz. Rodrigo Paz. Isso. Colômbia, certamente o Abelardo vai vencer. A Venezuela ainda não saiu do esquema, mas está bem melhor. Com toda certeza. Bem melhor. Maduro preso. Isso. E aquela intervenção norte-americana que vai levar à infraestrutura. Quando se fala imperialismo, quantos contestam a tal da soberania, um país que era um estado de narcotráfico, que é o que querem fazer com o Brasil, fazendo contrabando, narcoterrorista, fazendo comércio ilegal de petróleo, o americano entrou e vai levar infraestrutura e royalties ali, para dar exemplo de como o comércio vai virar, assim como eles querem fazer em Cuba e vão fazer. Vai, segue ela. A galera tá animada aqui porque a audiência está subindo, o pessoal quer realmente que a gente ligue pro Janones. O gabinete do Janones, vamos continuar aqui. 6 países até agora. Aí os principais. Não, né? Tem a Keiko agora no Peru. O Equador também. O Equador, então 8. Tá? Dos principais aqui. Dos principais falta qual? A Colômbia a gente já falou. Nosso Brasil. Falta o Brasil. E acabou. É game over pros caras. E Cuba já tá... Aí agora vamos... Aí lá em cima, né? Aí vamos pra América Central. México continua lá. Tá tendo combate ao narcotráfico. Isso. Cuba, certamente. Não existe. Caindo o velhinho do Castro. O Dias-Canel também não vai aguentar. A recuperação econômica ali vai ser tão grande. É o que o Milei está fazendo na Argentina, é o que acontece nos outros países. Vai apresentar na Venezuela e em Cuba vai ter uma recuperação tão grande quando extirpar essa família Castro de lá, que vai ser exemplo mundial. O Panamá já está dando exemplo. Então, eu ia falar do Panamá. Aí a gente tem Honduras, El Salvador. El Salvador, Bukele, nem precisa Bukele. dizer o exemplo de segurança pública. Honduras já teve crítica agora de manhã, se não me engano, pelo Marco Rubio. Já está pegando pesado ali. Não, Honduras acho que está de direita. Nicarágua. Nicarágua é o Nicarágua. próximo posto ali. Honduras, o Trump, Ortega. o Trump apontou quem ele estava apoiando, né? E aí conseguiu. Ou seja, falta só Nicarágua, Colômbia, Brasil, Cuba. Que mais está faltando aqui? Não, são dos principais. O Uruguai é o centro-esquerda. E a Colômbia, Ramage, a Colômbia, o Petro está num desespero absoluto. Tá no desespero. Tá O desespero. último tweet dele, falando, você viu o último tweet dele? Se vocês puderem colocar na tela, assim, ele tá num desespero alucinante. O vídeo do Petro, você tá falando ou não? Não, o tweet mesmo, ele escreveu 2 palavrinhas. Deixa eu ver aqui, não tinha visto não. Deixa eu ver aqui. Você quer ir adiantando enquanto eu coloco aqui? Não, eu quero que você coloque, porque se eu falar, ninguém vai acreditar se eu falar, eu quero que você coloque mesmo. É que eu não sei nem qual é a rede social dele, eu não sei nem qual é a arroba. Aqui, Gustavo Petro. Petro Gustavo. Aqui, Petro Gustavo. O último, o de 13 minutos atrás ou de 1 hora atrás? Acho que foi de 1 hora atrás. É esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. É um texto grande aqui. É esse aqui? Não, ele escreveu 2 palavrinhas só.
A gente tá aqui no perfil dele, ó. Pode colocar na tela aí, produção. A gente tá aqui no perfil dele, do Petro, né? Desce aí, deixa eu ver se você... 13 minutos, 1 hora atrás. Apagou. Ele apagou, então? Só se ele apagou. Ó, 15 horas atrás. Ou ele estava respondendo a alguém. Ah, Não. deixa eu ver. Pode ser. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui no replies. Não, então ele apagou, Verão. Ele apagou. O que ele fez? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele foi responder alguém e colocou Heil Hitler na cara dura. Mentira, cara. Não tô brincando. Não tô brincando. Mas ele Será, falou... será que alguém... O que eu vi lá com ele, Alan e Roverão, foi um constrangimento quando a seleção colombiana, antes de embarcar para os Estados Unidos para a Copa do Mundo, foi chamado, obrigado a fazer lá uma apresentação lá, né, jornalística ali, com vídeo e fotos com o presidente. E o constrangimento dos jogadores da seleção colombiana era nítido, de não querer estar do lado dele a todo momento. Ou seja, é um governo fracassado, Tá no aqui, estilo ó. das políticas de esquerda socialistas, que vai perder. Vai entrar um governo de direita para acertar a Colômbia no mesmo posicionamento do restante da América do Sul. Nós temos uma oportunidade muito grande. Vai ser uma década de possibilidade de prosperidade, segurança pública, uma segurança para as famílias dessa nação da América do Sul, que foi tão impregnada pelos conceitos marxistas, esquerdistas, socialistas, comunistas e agora progressistas, o woke, que mudou de onde eles sempre vieram com a doutrina de auxiliar do assistencialismo, dar uma boa educação, saúde, contra a corrupção. Tudo isso fracassou, porque a corrupção é nefasta nos governos de esquerda, eles destroem o Estado, não conseguem promover saúde e educação, então eles acabaram migrando para algo falido, com essa cultura woke, identitária, fazendo ali uma defesa de questões elitistas, para dividir a família, para acabar com a fé cristã, o identitarismo, o homossexualismo para cá, o opressor para ali, impor o racismo estrutural, é tudo brancos contra negros. Então, essa política está ficando para trás, uma política decadente que destrói o Estado, destrói as famílias e não dá prosperidade às pessoas. Então, nós temos um momento, sim, depois de Trump, esse governo Trump, muito provavelmente quem virá candidato é o J.D. Vance ou o Marco Rubio, ou uma chapa entre eles, com eles, os dois, que deve se manter na presidência dos Estados Unidos e todo um bloco da América do Sul, América Latina, mais para o lado direita, da preservação da liberdade sem autoritarismo, fé cristã, prosperidade e segurança pública. Esse é um caminho que o Brasil tem que participar e vai participar. Em breve, né? Em breve. Ô Roveran, tá aqui na tela já o... escudo, tá aqui na escudo das tela Américas o também. Twitter do Petro. Meu irmão, eu tô aqui sem acreditar, cara. Ele escreveu mesmo. Olha aí, Heil Hitler. Roveran. Olha aí. Heil Hitler. Ele realmente escreveu isso, mas foi no dia 7, Roveran. Não foi... Jornalista, produtora da TV Câmara, encontrada morta em Brasília. A jornalista Cristiane Sampaio foi encontrada morta nesta segunda-feira no apartamento onde morava em Brasília. A informação foi confirmada por colegas da profissão e entidades ligadas ao jornalismo. Natural do Ceará, vivia no Distrito Federal desde 2016 e atuava como produtora da TV Câmara. Antes disso, construiu parte de sua carreira na TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, além de ter trabalhado como assessora de imprensa no Ministério Público do Ceará. Segundo as primeiras informações, a jornalista foi encontrada sem sinais de violência até o momento. A causa da morte não foi divulgada oficialmente. Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, Cristiane também possui especializações em tradução de espanhol. A morte da profissional gerou grande comoção entre colegas e entidades da categoria. Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF destacaram sua dedicação à profissão, aos direitos humanos e à defesa dos trabalhadores da comunicação.
Perdemos uma amiga carinhosa, uma companheira de luta exemplar e um profissional que viu o jornalismo uma ferramenta essencial para a defesa dos direitos das pessoas. Desfecho da homenagem. Familiares, amigos e colegas lamentaram a perda da jornalista, lembrada pelo compromisso com a informação, pela competência profissional e pela atuação em causas sociais. Meus amigos, muito triste o que acontece no dia de hoje. Uma jornalista, independente de qual emissora ela faz parte, teve a morte confirmada. O corpo foi encontrado dentro do seu apartamento. Aonde? Brasília. Brasília, vocês sabem muito bem como que funciona lá. Lá estão os verdadeiros poderosos da República. Será que alguém mandou apagar essa jornalista, que poderia ter informações privilegiadas? Ou será que aconteceu alguma coisa aí diferente? A polícia, autoridades vão investigar, porque até agora, nesse exato momento, a morte dessa pessoa, dessa jornalista, não teve profundidade na investigação. Não sabem explicar qual foi a causa da morte dessa jornalista. Isso aqui é muito grave. É uma jornalista que estava em Brasília e foi encontrada sem vida no seu apartamento. Complicado demais. Meus amigos, o presidente Bolsonaro também está fazendo um novo pedido para Moraes e isso aqui é revoltante. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Bolsonaro faz novo pedido a Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, um pedido para receber a visita de sua nora, Fernanda Bolsonaro, e de suas netas, filhas do senador Flávio. A solicitação foi encaminhada à corte, com o objetivo de viabilizar o encontro no próximo dia 13 de junho. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 27 de março, medida adotada em razão de um quadro de broncopneumonia bacteriana que motivou a concessão do regime humanitário. Embora Flávio Bolsonaro possua autorização permanente para visitar o pai, assim como os demais filhos do ex-presidente, familiares que não estão incluídos nessa autorização precisam de liberação específica para acesso ao local onde ele permanece. As visitas autorizadas devem seguir os horários estabelecidos pelo protocolo vigente. Os encontros podem ocorrer às quartas-feiras, aos sábados, nos períodos compreendidos entre 8 e 10 horas, 11 e 13 ou 14 a 16. Na condição de advogado de Jair Bolsonaro, Flávio também pode comparecer ao imóvel em horários diferentes dos previstos para visitas regulares, desde que obtenha autorização prévia para o acesso. A prisão domiciliar humanitária foi determinada pelo STF em um período inicial de 90 dias. O prazo estabelecido por Alexandre de Moraes para o cumprimento da medida termina em 25 de junho. Está acabando. Ao final desse período, caberá ao ministro avaliar a situação e decidir pela manutenção ou encerramento do benefício. Caso a prorrogação não seja concedida, Jair Bolsonaro deverá retornar ao cumprimento da pena no presídio da Papudinha. Meus amigos, preste bem atenção nessa informação aqui. Ele precisa pedir autorização para receber visita de seus netos, que ele deve estar morrendo de saudade, de sua família. O prazo da prisão domiciliar está acabando e eu não vejo a imprensa, a direita bater em cima dessa tecla. A gente vai esperar da dia 25 para colocar a pressão? Esperar o presidente Bolsonaro voltar para Papudinha para depois começar aqui a colocar pressão nas redes sociais? Não, meus amigos. A pressão tem que ser agora. O presidente Bolsonaro não tem saúde para aguentar a tal da Papudinha. Ele precisa ficar em prisão domiciliar. O certo seria a anulação de todo o processo, né? A gente está esperando aqui uma decisão de Cássio Nunes, Luiz Fux, André Mendonça, mas até lá, quando não acontece ainda, a gente precisa aqui fazer a nossa parte. O presidente Bolsonaro está correndo sérios riscos de vida se voltar para Papudinha. Um lugar que não tem acompanhamento médico, não tem pessoas próximas para acompanhar o estado de saúde delicado que ele tem bem sofrendo. Meus amigos, isso aqui é muito grave. Quem deveria estar preso está mandando prender. E a pressão minha
do povo, minha e sua, tem que aumentar. Sabe por quê? A pressão internacional também vai aumentar. Ainda nessa semana, a pressão dos Estados Unidos vai aumentar. Estão apertando o cerco. Estão fechando Luiz Inácio Lula da Silva. E a casa deles vai cair. Basta eu e você fazer a nossa parte. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações. Vamos a abrirla. ¡Velo! Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.